Como que eu sei se um número é ou não divisível por 8? Ou seja, se eu pego esse número, se eu divido por 8 e se eu tenho resto zero, tá? Porque para ser divisível, significa que eu preciso ter o resto zero, né? Encontrar o resto zero na divisão. Então, como que eu sei? Por exemplo, se eu pego aqui o 96, o 97, o 3.824, será que eu preciso fazer a conta para saber se ele é ou não divisível por 8? Ou seja, para saber se o resto dessa divisão é ou não zero? Olha só, no caso do 96 e do 97, que são números que possuem dois algarismos, né? Ó, um algarismo, dois algarismos. É um número que possui dois algarismos, tá? No caso deles, a gente precisa realmente fazer a continha tradicional. Fazer ela completa mesmo. 96 dividido por 8, 97 dividido por 8. A gente tem que fazer exatamente da forma tradicional para saber. Depois que a gente faz, a gente olha o resto. Se o resto for zero, é divisível. Se não for zero, não é divisível, tá? E no caso aqui de 3.824, eu preciso fazer a conta completa aqui, 3.824 dividido por 8? Não, eu posso simplificar um pouquinho, tá? Para eu saber se 3.824 é divisível por 8, eu posso fazer a conta somente de 824 dividido por 8, tá? Eu pego só esses três últimos algarismos aqui, vejo se eles são divisíveis por 8. Se eles forem divisíveis por 8, significa que o número inteiro também é, tá? Vamos ver isso na prática, olha só. Vamos começar aqui. Então, aqui eu tô com 96 para saber se ele é ou não divisível por 8. Mas como 96 só tem dois algarismos, né? Eu preciso fazer a conta mesmo, não tem jeito. Então, olha só, eu tô dividindo por 8, né? Então, tô dividindo por um número que só tem um algarismo. Então, vou ver aqui quem é o meu primeiro algarismo. Eu quero ver esse meu primeiro algarismo se ele é ou o próprio 8 ou maior que 8. Por quê? Porque se for, como aqui é o caso, eu começo a divisão usando apenas o primeiro algarismo. Então, vou fazer aqui 9 dividido por 8. Vamos pensar na tabuada do 8? Olha só, 2 vezes 8 é 16. 16 já é maior que 9, então o 2 está muito grande. Vamos colocar 1. 1 vezes 8, 8. Coloco aqui, que é para subtrair depois. 9 menos 8, 1. Próximo passo, descer com o próximo algarismo. O próximo algarismo é 6, desço com 6, né? Então, agora eu tenho 16 para dividir por 8, né? O 16 está na tabuada do 8. 16 dividido por 8 é 2. 2 vezes 8, 16. 16 menos 16, 0. Bom, o resto é zero, né? Então, 96 é divisível sim por 8, né? Vou colocar um sim aqui, ó. Sim. 96 é sim divisível por 8. Por quê? Porque eu fiz a conta e o resto deu zero, né? E aqui eu já até sei a resposta, né? 96 dividido por 8 é 12. Então, deu resto zero? Sim, é divisível. E 97? Será que 97 é divisível por 8? Só tem um jeito de saber. Como ele só tem dois algarismos, eu preciso fazer a conta dele, né? 97 dividido por 8, vamos lá, mesma coisa. Se eu estou dividindo por 8, né? É um número que só tem um algarismo, então, se o meu primeiro algarismo aqui for o próprio 8, ou maior que 8, né? Significa que eu consigo começar a divisão usando apenas o primeiro. Mesma coisa. 9 dividido por 8. A gente já até fez, né? Aqui, 9 dividido por 8. O 2 está muito grande, a gente precisa colocar 1. 1 vezes 8, 8. Coloco aqui, que é para subtrair depois. 9 menos 8, quanto é? 1. Próximo passo, descer com o próximo algarismo. O próximo algarismo é 7. Então, eu desço com 7, fico agora com 17 para dividir por 8. O 17, ele não está na tabuada do 8. Vamos pensar quem está próximo. Olha só. 3 vezes 8 é 24. 24 é maior que 17. Então, o 3 está muito grande. A gente vai ter que colocar 2, tá? 2 vezes 8, 16. Coloco aqui, que é para subtrair depois. 17 menos 16. 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0.
Bom, não tem mais nenhum número para descer, né? Então, esse 0,1 que a gente encontrou aqui é o resto da divisão, né? Então, aqui não deu o resto zero, né? Então, 97 não é divisível por 8, tá? Não é. O resto aqui deu 1, então eu não posso falar que é divisível, não é divisível, tá? Então, 97 não é. Então, quando tem dois algarismos, eu tenho que fazer a conta e observar o resto. Tem resto zero? Sim, então é divisível por 8, inclusive a gente já tem até a resposta, né? Se caso precise na situação. Agora, fiz aqui 97 dividido por 8, sobrou o resto 1, não é divisível por 8, não é, ok? Bom, aí eu tenho aqui 3.824. Eu só quero saber se é ou não divisível por 8. Eu não quero a resposta nesse caso, tá? Nesse caso aqui, eu só quero saber se é ou não divisível. Ou seja, se eu fizesse essa conta, o resto seria zero? Para isso, eu não preciso fazer 3.824. Eu posso fazer apenas 824. E eu quero fazer essa conta porque 824 é uma continha muito interessante. E eu acho que vale muito a pena a gente fazer aqui, tá? 824 dividido por 8 é bem interessante. Vamos lá. Então, se eu estou dividindo por 8, né, um número que só tem um algarismo, vou ver aqui quem é o meu primeiro algarismo. Se o meu primeiro algarismo for ou o próprio 8 ou maior que 8, como aqui é o caso, eu começo a divisão usando apenas o primeiro. Então, vou começar aqui com 8 dividido por 8, né? Ou seja, é um número dividido por ele mesmo, né? 8 dividido por 8 é 1. Um número dividido por ele mesmo sempre é 1, né? 1 vezes 8, 8 coloco aqui, que é para subtrair depois. 8 menos 8, 0. Próximo passo, descer com o próximo algarismo. O próximo algarismo é 2, desço com 2. Então, agora eu tenho 0,2 para dividir por 8. Só que 0,2 é a mesma coisa que 2, e 2 é menor que 8. Quando acontece isso, a gente fica doido para descer, né? Com o próximo algarismo. Só que olha só, sempre que eu desço com um número, tá? E o número que eu encontro aqui é menor do que o número que eu tenho aqui, eu preciso colocar um zero aqui na resposta antes de descer com o próximo algarismo, tá? Então, ó, desci com 2, né? Ficou 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2. 2 é menor que 8. Coloco um zero aqui na resposta, tá? E depois que eu coloco o zero na resposta, é que eu venho aqui para descer com o próximo algarismo. Então, coloquei o zero, desço com o próximo algarismo é 4. Então, agora eu tenho 0,24 para dividir por 8. Só que 0,24 é a mesma coisa que 24. Então, eu tenho 24 para dividir por 8. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, 0. Ou seja, 824 dividido por 8 deu resto 0, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que 3.824 também é divisível por 8, tá? Então, eu ainda não sei qual é a resposta, né? Quanto é 3.824 dividido por 8, mas eu já sei que 3.824 é divisível por 8, tá? Da mesma forma, olha só, se eu tivesse, vamos pensar um número bem grande que termina com 824, olha só. Se eu tiver, por exemplo, 303.824, olha só, um número bem maior, né? 303.824. Também não termina, ó, vamos riscar aqui. Também não termina com 824? Eu já não fiz a conta, eu já não sei que 824 dividido por 8 dá resto 0. Então, eu posso dizer também que esse número aqui, sim, ele é divisível por 8, né? 3.824 é divisível, sim, por 8. Se eu tiver aqui, por exemplo, 7.096, olha que legal, 7.096. Eu quero saber se 7.096 é divisível por 8. Bom, vamos pensar aqui.
7.096 é um número com 4 algarismos. Então, eu posso ver aqui, ó, quem são os 3 últimos, né? Quem são os 3 últimos? 0, 9 e 6. Só que 0, 9 e 6, né, é a mesma coisa que 96, né? Então, eu tenho que fazer a conta qual? 96 dividido por 8, né? A gente não precisa colocar esse zero aqui na hora de fazer a conta, né? Não precisa ficar 0,96. 0,96 é a mesma coisa que 96. Então, eu vou fazer a conta para 96 dividido por 8, mas eu já até fiz, né? Já sei que é zero. O resto. Então, o que quer dizer? Quer dizer que 7.096, sim, também é divisível por 8, tá bom? Vou colocar um sim aqui, porque também é. E da mesma forma, eu coloquei aqui 7.096, mas se eu tivesse colocado 10.096, também seria, porque os 3 últimos algarismos, né? A gente fazendo a continha aqui, o resto é zero, tá? Então, se for 2 algarismos, recapitulando, se for 2 algarismos, a gente tem que fazer a divisão completa, né? E observar se o resto é zero ou não. Se o resto for zero, sim, é divisível por 8. Se não, aí não, né? Não é divisível. E quando a gente tem um número maior, para a gente saber se é ou não divisível por 8, a gente pode fazer a conta só para os 3 últimos, tá? Essa resposta que a gente tem aqui, né? Ela não importa. O que importa é só saber se é zero ou não aqui no resto, né? Porque para eu saber a resposta de 3.824 dividido por 8, né? A resposta, aí eu tenho que fazer a conta do jeitinho tradicional, completo. Isso aqui que eu tô mostrando é só para a gente saber se é ou não divisível. Então, é um jeito da gente simplificar, porque em algumas situações a gente só precisa testar, né? Se é ou não divisível por 8. E aí é um jeito um pouquinho mais prático, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.